Olá, amigos do Museu do Agricultor, gente boa do meu agrado. Vocês viram até que eu mudei o chocalho, né? Esse chocalho aqui, minha gente, foi uma grande aquisição que eu consegui para o museu. Ele pertencia ao meu bisavô e estava perdido por anos e anos no mato, né? Na manga. Quem sabe mora no Nordeste, eu já ouvi falar, manga é uma área de mata enorme. E um primo meu achou-lo e me deu, né, para eu botar aqui no museu. Então, para mim foi uma honra, porque eu não tinha um objeto assim que eu tivesse certeza que pertencia ao meu avô. Aliás, eu até tinha algumas coisas, até essa mesa que eu tô aqui nela agora era do meu bisavô, mas para mim foi uma honra receber chocalho. Eles são diferentes, né? Estou aqui também com um chapéu que pertenceu também a um familiar meu. Bem interessante. Esse chapeuzinho aqui me lembra muito aquele pessoal, os idosos, né? Que iam para as missas dia de domingo. Eu resolvi botar esse chapéu aqui porque vai ter a ver com o vídeo que eu vou fazer. Então, esse chapéu pertenceu aqui a um parente meu, sobrinho de minha avó, que já faleceu. E eu me lembrei que os antigos sempre iam para as feiras, para as missas, para os eventos com um chapeuzinho desse. Então, bora lá. E outro chapeuzinho que eu tenho aqui também é o chapéu de couro do vaqueiro, que também era de um parente meu, e que tem a ver com um vídeo também que eu vou fazer hoje aqui para vocês. Antes de começar o assunto de hoje, eu quero aqui mandar um abraço para meu amigo Diego, que está passando por um momento difícil. A avó dele, Dona Preta, que é uma pessoa assim que eu fiquei muito triste, porque além de eu conhecer ela, tem histórias que ela me contou, que talvez eu coloque aqui no canal para vocês verem. E é um momento triste para Diego, para mim, e muitas famílias, né, estão perdendo seus familiares. E para mim é um motivo de mais tristeza ainda, que eu estou perdendo as pessoas que são o motivo desse canal, Museu do Agricultor, as pessoas idosas, as pessoas que têm histórias de antigamente, né, para contar. Infelizmente, estamos perdendo essas pessoas. Mas vai aqui um abraço para o meu amigo Diego, espero que você se recupere logo, amigo, e volte. Estou com muita saudade de você para a gente fazer nossos vídeos. Bom, gente, eu acho que eu já comentei isso aqui no canal. Há mais ou menos uns 5 anos eu comecei a pesquisar a árvore genealógica da minha família. Comecei a fazer pesquisa sobre quem era a minha família, de onde esse povo vinha, o motivo que eles vieram para cá, não só para o Brasil, mas para essa região especificamente. E comecei a me surpreender com algumas histórias, né? E logo no início, eu recebi uma dica de uma prima minha, Cecília, que mora em Paulo Afonso, que é uma professora universitária, uma historiadora. E ela me levantou uma questão que de início eu descartei, que era que nossos parentes, nossos antepassados, talvez fossem cristãos novos. Ou seja, eles talvez fossem judeus em Portugal e Espanha, e pela questão religiosa, a perseguição, que isso aí está no livro de história, perto de 1500 até 1800, por aí, mais ou menos, ou mais, houve uma perseguição forte aos judeus de Portugal, de Espanha, né? Sempre o povo judeu foi um povo muito perseguido, né? E essas pessoas migraram para vários países, dentre eles o Brasil, e ajudaram a colonizar esse país. E o Nordeste brasileiro é um foco muito grande desse povo, dos judeus, né? Mas no início eu descartei essa possibilidade. Por que eu descartei? Porque eu não via, assim, não conseguia fazer uma ligação com o judaísmo na nossa família, né? Apesar que eu não tenho como é que se diz? Não tenho muita base do que seja o judaísmo, na verdade, né? Mas eu logo de cara descartei porque sempre eu via nos meus familiares, nos antepassados da nossa família, um povo muito religioso, muito dedicado ao catolicismo. Pessoas que vieram aqui para o sertão, por exemplo, o Moxotó, pernambucano, município de Sertânia, e fundaram o município de Sertânia a partir de uma capela, né? Assim como também o município de Guaraci, em Pernambuco, e aqui na comunidade do sítio Queimadas também, um parente meu, aliás, o meu bisavô, fundou uma capela que
É a capela mais antiga da zona rural do Monteiro, fica no sítio Queimadas, aqui próximo. Então, de início eu descartei. Não, acho que esse povo não tem nada a ver com essa história de judeu, não. Por quê? Não era só esse o motivo para as pessoas irem para o Brasil, né? Por exemplo, o que eu sei é que tinha 3 grandes motivos para você vir para o Brasil na época da colonização. Um deles era você ser uma pessoa que estava preso, uma pessoa que estava condenada em Portugal, estava tirando cadeia. Então, o governo português pegou essas pessoas e encaminhou para cá, né? Todo um navio, e eles passavam a se chamar os degredados, né? O famoso má conduta, né? O famoso má conduta, os degredados. Aí jogava aqui no Brasil para colonizar, né? Outro motivo eram pessoas de uma origem muito pobre em Portugal e viviam lá sem muita perspectiva de vida e resolveram arriscar, né? O famoso aventureiro, o famoso aquela pessoa que tem iniciativa, né? Que tem coragem, né? No início eu ficava mais com esse lado aí. Eu imaginava, não, meus antepassados não estavam muito bem em Portugal e viram uma oportunidade no mundo novo. No início a minha lógica era mais essa. Só que aí depois de um tempo, eu fui vendo vídeos no YouTube, fui vendo conversando muito com meus familiares, atrás da identificação dos nomes, né, das histórias, e eu comecei a pensar algumas coisas, né, em cada conversa dessa, em cada documento desse, e comecei a ver alguns vídeos, dentre eles, quero aqui destacar o Rabino Ventura, da Sinagoga Sem Fronteiras, né, o Dr. Luciano Canuto, aqui da Paraíba, de Campina Grande, né, e vários outros vídeos na internet, no YouTube, nos canais, né. Hoje um canal do YouTube é uma fonte de saber muita coisa. E tem uma pessoa que eu quero aqui mandar um abraço nesse vídeo, que é para uma amiga aqui de Monteiro, né? Ela tem raiz aqui em Monteiro, os familiares, acho que a mãe, os avós, que é Jael. Jael é uma inscrita no nosso canal, uma pessoa que eu estou constantemente me comunicando. E ela começou a me mandar alguns vídeos, né, sobre essa história do judaísmo, né? E aquilo já estava na minha cabeça, já começaram a aparecer alguns indícios. E hoje, minha gente, eu quero dizer a vocês que eu tenho, assim, praticamente 90% de chance de que meus antepassados eram judeus convertidos ao cristianismo à força, né? O famoso cristão novo ou marrano, como se dizia na Espanha. Por que eu digo isso? Porque tem muitos indícios na minha família, muitos indícios. Uma das fontes de inspiração, de pesquisa minha, era o meu avô, que eu conheci, que eu tive a oportunidade de ouvir muito ele falar aqui em casa, sentado ali no banquinho, ele conversando, e eu no pezinho dele, sentado acocorado, escutando. E meu avô me falava claramente, de forma clara, que os antepassados dele, eu não sei como era que ele dizia, assim, não sei se era meus avós, bisavós, não era avós, devia ser bisavós, ou tataravós, não sei. Ele falava dos antepassados, né? E ele dizia claramente que eles vieram de Portugal porque sofriam perseguição. Ele falava assim, perseguição. E ele chamava o português. Ele estava se referindo ao português Raimundo Ferreira de Brito, que fundou o município de Sertânia, que recebeu a Sesmaria, que deu o nome de Fazenda da Mata. Então, Raimundo Ferreira de Brito e a sua esposa, Dona Leandra Nunes de Vasconcelos. Leandra Nunes de Vasconcelos. E ele veio, eu achei que no início só vieram eles dois. Mas não, mas eu descobri que veio ele, veio irmãos, veio cunhados, veio um grande número de familiares, né? Dos Ferreira de Brito e dos Nunes, né? Também já existia aqui na região outro ramo da minha família, que é o Cordeiro de Melo, né? Que esse Cordeiro de Melo, eu tenho convicção e pelas conversas que eu tenho apurado, já estavam aqui antes da chegada do Raimundo Ferreira de Brito, antes da chegada do português. Então já estavam aqui por volta de 1680, 1670, e já se encontrava aqui, tudo indica que era um holandês, que veio ou do Rio Grande do Norte ou de Pernambuco, e se alojou aqui no Moxotó, mais ou menos na Serra do Jabitacá e tal, e deram o nome a ele de Severo, ou ele mesmo botou seu nome, aportuguesou para Severo, para passar despercebido, né? E se juntou com a Índia, Cariri ou Sucuru,
né? Ainda não tenho assim uma certeza. Provavelmente era Cariri ou Sucuru, porque a gente tem informações ainda um pouco assim desencontradas, mas que ele se juntou com a Índia e começou a ter filhos, né, com aquela Índia, e formou a família que a gente chama aqui na região de família Severo, que na verdade é Cordeiro de Melo. Enfim, meu pentavô chamava Inácio Severo Cordeiro de Melo, tem um grande número de descendentes. Então, é o que eu analisei. Vamos lá, os sobrenomes. Ferreira de Brito, português, Raimundo Ferreira de Brito. Sua esposa, Leandra Nunes de Vasconcelos. Aí vem pelo outro lado, Cordeiro de Melo. Aí também tem Bezerra, na família. Também tem Costa, Ferreira da Costa. Então, todos esses nomes têm uma certa ligação com os cristãos novos. Isso aí é levantado cientificamente e tal por pesquisadores. Mas não basta o nome, o sobrenome, né? Vamos para os costumes. Um grande costume que eu vejo na nossa família, que leva muito a imaginar isso, é a questão dos casamentos entre parentes, né? Casamentos na família. Por exemplo, primo legítimo com primo legítimo, isso aí já nem conto. São muitos e muitos. Até casos de tio com sobrinha, ou de tia com sobrinho, teve. Então, era uma prática comum nos nossos familiares, casamento arranjado. Na verdade, era arranjado. Meu bisavô e minha bisavó eram primo legítimo. O casamento deles foi acertado na Feira de Sertânia. Meu avô e minha avó eram primos. Parece aí que já não foi um casamento assim totalmente arranjado, mas sempre tinha uma certa indicação. Meu pai e minha mãe são primos, aí já foi uma coincidência, porque na verdade a região é quase toda de familiares, então não tem como escapar muito, né? Então, essa questão dos sobrenomes é muito forte, né? Que leva muito a esse caminho do cristão novo, né? A outra questão é os costumes. Esse casamento, aí vem aqueles costumes que a gente faz, pratica e não sabe o porquê. Aquela história daquele menino do Alto da Compadecida, eu não sei, só sei que foi assim. Isso na minha família, minha gente, é uma coisa muito forte. Por exemplo, a história da manga com leite. Me lembro claramente que isso aqui em casa era um tabu. Manga com leite, a Maria morria na hora. Morria na hora. Tinha comidas que não se misturavam. Tinha comidas que de hipótese nenhuma podia se misturar. Eu nem sei dizer. A manga com leite é muito forte para mim, porque eu combatia muito isso. Eu disse, um dia eu peguei manga, eu passei, sabe, misturei com leite, eu digo, vou me suicidar agora. Vou morrer agora aqui. Mas eu vou ver se mata mesmo. Eu sempre tive muito essa coisa de contestar, né? Quando o cabo me dizia, não pode, é proibido, aí era que eu temava muito com isso, com minha mãe, com minha avó, com minha mãe velha, então... E muitas outras coisas com relação à comida, eu nem me lembro tanto, mas eram muitas proibições na área de comida, né? Essa história de jejum, tinha muito também, essa história de fazer jejum. Eu ficava puta da vida, eu digo, meu Deus, esse negócio de jejum, não aguento não. Nunca, esse negócio de jejum, eu sempre quis furar isso aí. Mas existia, os mais velhos eram muito fortes, essa história do jejum. Essa história de contar estrelas, não olhe para o céu, não conta as estrelas que dá verruga. Essa história de varrer a casa, da sala para a cozinha, né? Porque se varresse da cozinha para a sala, perdia a sorte, perdia por arrasar. E tinha uns motivos, né? Isso aqui em casa era uma coisa muito, sabe, muito forte. Então, inclusive, ele não chamava nem varrer, chamava barrer, né? Barrer. Aí vem outras questões, assim, cobrir os espelhos quando começava a chover. Cobrir os espelhos. Aí tinha a história do luto também, que era outro negócio, sabe, não sei quantos dias. Era muito ritual na história do luto, né? Dos familiares quando morriam. Aquela história do enterro da rede, do enterro direto na terra, também é uma coisa forte. Deixa eu me lembrar de outra coisa, deixa eu ver. É muita coisa, eu estava prestando atenção em alguns comentários no YouTube e aí é que a gente vai se lembrando, né? Muitos costumes que isso vem passando de geração em geração. Na verdade, se eu perguntasse à minha avó, nem ela sabia. Nem ela sabia. Benção, sim, outra questão de benção. Benção mainha, benção painha. Inclusive, meu pai queria que beijasse a mão. Meu pai exigia que beijasse a mão. Meu avô gostava de benção. O nordestino ele tem uma história com benção muito forte. Tudo ele quer benção, né? Inclusive, eu não era muito de dar benção e para brigar comigo. Cadê a benção? Você é ruim de benção. Ficava aquela coisa, né? Então,
Aí isso aí, minha gente, levantou outra questão dentro de mim. Eu pessoalmente, eu nunca, vamos dizer assim, me assumi católica. Nunca me assumi católica, apesar de ser batizada, de ser crismada, de ter casado, de gostar de Jesus Cristo, de acreditar na palavra de Jesus. Eu nunca me identifiquei católica, mas também nunca me identifiquei evangélica, né? Nunca tem um espaço vazio dentro de mim com relação à religião. Isso eu nunca entendi o motivo, porque eu procurei conhecer várias religiões para ver, mas ainda hoje não consegui. Mas aí você pode estar dizendo, mas será que sua descendência é só na questão dos judeus? Não. Aí é onde eu acho que tem um pouco de confusão comigo. E eu acho que com muita gente. Por exemplo, eu sei que tem, pelo menos hoje eu tenho consciência agora, de poucos tempos para cá, que eu tenho muita descendência de cristãos novos e judeus, né? Eu não conheço quase nada de judaísmo, só algumas coisinhas que eu vejo falar, mas dá para perceber que eu praticava de certa forma, meus familiares praticavam um judaísmo entre aspas, né? Um judaísmo de lembrança, de memória. Mas aí eu fico pensando, eu também tenho meus antepassados indígenas, que é muito forte dentro de mim também, meus antepassados indígenas, né? Meu tataravô era mameluco, né? Chamava-se Manuel Carlos Ferreira da Costa, ele era um mameluco, um português, uma índia, tal, e vários outros, né? E vários outros familiares descendentes de misturou, né? Na verdade, os portugueses, o holandês, que eu falei, também misturou-se com a Índia Cariri, o Chucuru. Então, o que eu fico imaginando é o seguinte, esse povo também grita dentro de mim. E esse povo tem uma religião, né? E o que eu fico pensando é que dentro do benzedor, que eu dou o caso aqui de Madrinha Adelaide, está o índio. Aquele benzimento, aquela coisa, eu vejo o pajé no benzedor. Eu acredito nas rezas, eu acreditava muito em Madrinha Adelaide, nas suas rezas, desde criança, que a gente tinha esse costume de mandar ela rezar, de qualquer coisa, corre para Madrinha Adelaide. Ela era o pajé da nossa comunidade, da nossa tribo. E tem também a influência católica. Cara, eu acredito em Padre Cícero, sou muito fã de Padre Cícero, né? Nos santos, não é que eu acredite nos santos, eu acredito em Deus, a verdade é essa, eu rezo para Deus, eu peço a Deus, eu converso com Deus. Mas, na verdade, os santos estão na nossa raiz, está na nossa tradição, está na nossa cultura, né? De tanto eu ver o nordestino se agarrar com o santo, pedindo chuva, pedindo para o parto, para o menino nascer bem, para... Então, o santo também faz parte da minha cultura. Então, aí onde se gera um problema, né? Onde se gera um grande problema, que você tem dentro de você 3 religiões fortes brigando, né? E aí é aquela questão, o judaísmo, o cristianismo e a religião indígena, né? Que muita gente não dava valor, achava que o índio não tinha religião, mas ele tinha. O índio tinha uma ligação forte com a natureza, seus deuses da natureza. Então, ele tinha sua religião. E aí por isso que eu acho que eu sou um pouco perdida nessa questão de religião. Mas quer dizer que admiro todas e quero me aprofundar em todas elas. E um dia espero poder dizer, eu tenho essa religião. Eu escolhi essa religião para mim, essa religião me completa. Então é mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês. Quero mostrar aqui algumas curiosidades dessas minhas novas descobertas sobre o judaísmo. O chapéu de couro, minha gente. Veja como esse chapéu de couro se parece com a kippá. Por que eu digo isso? Porque ele não cobre direito a cabeça. O chapéu de couro do vaqueiro, você pode olhar, ele não protege tanto assim quanto a gente imagina. Esse daqui mesmo, ó, cobre muito pouco, né? Ele lembra muito a kippá. Então, isso é uma coisa que me chama a atenção, né, na questão os judeus, eles procuravam, mesmo debaixo de tanta perseguição, eles procuravam dar algumas informações do que eles eram judeus. Então, o chapéu de couro, para mim, é uma delas. Eu tenho informações que meus familiares usavam barbas grandes, sabe? Aquelas barbas longas, assim. Eu tenho um oratório de minha bisavó, Totônia, que tem umas letras esquisitas por dentro dele, que eu ainda não consegui identificar o que é. Não sei nem se é letras, é símbolos. Mas isso aí, minha gente, eu
estou aprofundando nessa pesquisa, uma pesquisa sobre genealogia da minha família. Ainda não entrei na parte de religião, não estou muito preocupada ainda com a questão religiosa. Estou preocupada em saber quem eu sou, quem são meus antepassados, de onde eles vieram, quais as suas histórias. Só aí, só depois de eu finalizar essa primeira parte da genealogia, é que eu vou me preocupar um pouco com essa questão, o porquê que eles vieram, quais eram as suas ligações religiosas, né? Então é isso. Talvez isso nem interesse muito a vocês, não sei. Vocês bota aí nos comentários se esse assunto interessa a vocês. Genealogia, árvore genealógica e essa história dos judeus, né? Eu não tenho conhecimento muito sobre a religião dos judeus, né? Mas eu tenho conhecimento de saber o que é ser um ser que não sabe a qual religião ele pertence. Isso aí eu tenho, né? E talvez muita gente esteja nessa mesma situação, que não se identificou de forma religiosa, né? E no nordestino, segundo informações que eu tenho, muito nordestino descende de judeus, muitos. Tem vários sobrenomes. Se você tiver curiosidade, pesquise sobre isso na internet, você vai ver um tanto de sobrenomes que tem ligações com judeus. Nossa região, a Paraíba, foi um foco grande de judeus. Tem até cidades com nomes vinculados aos judeus, né? Belmonte, São José do Belmonte, Monte Oreb. E a Paraíba, confirmadamente, até nos registros da Inquisição, da Torre do Tombo, tem lá várias pessoas que foram pegas aqui, foram levadas para Portugal e foram queimadas em praça pública em Portugal. Então a Paraíba foi um foco, vamos dizer assim, grande de judeus, de cristãos novos, que não quiseram abandonar sua religião. Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, todo o Nordeste. Então, talvez esse vídeo tem algumas pessoas que vão gostar e vão se identificar com o que eu estou dizendo. E eu sou uma pessoa que estou começando uma pesquisa. E nessa parte religiosa eu estou totalmente perdida. Mas vou me encontrar. Mas antes de me encontrar, eu quero conhecer a fundo tudo isso. Eu não tenho pressa, Até porque eu acredito em Deus. Eu rezo, eu peço, eu entro em contato direto com o divino. Eu tenho uma crença muito grande no que Jesus ensinou, nas palavras de Jesus, no que ele pregou. Mesmo sabendo que usaram muito o nome de Jesus para safadeza, para ser vergonheza, mataram, roubaram em nome de Jesus, mas Jesus foi um homem que não fez nada disso. Jesus só deixou coisas boas nesse mundo. Quem se apropriou do que ele deixou para fazer o mal, aí o problema é de quem... Mas o nome de Jesus é forte e tudo que ele deixou foi coisas boas. Então, para encerrar esse vídeo, para não ficar mais longo, né? Cheiro no oco do zóio, para vocês aí, do canal Museu do Agricultor. Se vocês não quiserem que eu continue falando sobre isso, diga aí que eu também paro, né? Isso eu vou guardar só para mim, para minhas pesquisas, vou falar aqui sobre outras coisas. E se alguém quiser saber mais alguma coisa, bota aí também que a gente vai... O que eu for aprendendo, eu vou passando para vocês. Valeu, gente boa do meu agrado. Cheiro no oco do zóio da tábua do peixe.